Pois é, pessoal, mesmo sem tempo de TV, o Pablo Marçal segue empatado tecnicamente com o Ricardo Nunes e o Guilherme Boulos, de acordo com a pesquisa do Datafolha, que foi publicada ontem, né? Então, há uma semana, praticamente, após ter iniciado a campanha de televisão e do rádio, onde o Pablo Marçal não tem, em virtude do partido dele, são partido Nanico, PRTB, não tem tempo de transmissão nessas mídias. O Pablo Marçal continua de forma muito competitiva dentro da disputa, podendo ir para o segundo turno. E aquilo que os especialistas sempre gostam de colocar, olha, esse é o teto do candidato, baseado em pesquisas, baseado em dados que demonstram perfis e tendências. No caso de Pablo Marçal, as incertezas, ou seja, essa eleição é uma eleição das incertezas. Então, Pablo Marçal não se sabe se já atingiu o teto, se pode levar de primeiro turno, se nesse caso, nesse cenário, é muito provável que ele vá para o segundo turno. Então, mais um pouco a respeito dessa pesquisa, mais informações sobre a corrida à Prefeitura de São Paulo. Vamos saber um pouco mais sobre o que pensa o paulistano a respeito do próximo que vai sentar no edifício Martinelli e comandar a maior cidade da América Latina. Eu quero agradecer por você estar acompanhando aqui o nosso canal, por você também, assim como eu, gostar de política, gostar de análise, gostar de opinião, mas sem paixões, sem partidarismos, sempre olhando aí para os dois lados, colocando a cabeça no centro. E essa é a proposta aqui do nosso canal, do umaoutracritica.com. Por isso que eu peço para você se inscrever, eu peço para você compartilhar, enfim, fazer com que essa rede social entenda e engaje o nosso conteúdo para que mais pessoas nos alcancem e a proposta desse que vos fala, jornalista Carlos Santana, seja atingida. A minha missão é levar realmente conhecimento, fazer com que as pessoas consigam entender um pouco melhor a respeito de política, que é um assunto que eu amo. Então, sem mais delongas, vamos para a análise aí da pesquisa de intenção de voto para a Prefeitura de São Paulo por faixa de renda. Entre os mais pobres, o Nunes registra 28%, o Boulos 19% e o Marçal 17%. Eu trouxe até alguns extratos aí dessa pesquisa, né? É super interessante, mas vamos olhar o geralzão. Aquilo que foi publicado pela Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo que é a dona do Datafolha, o instituto de pesquisa. Essa pesquisa foi encomendada pela TV Globo também e foi realizada em outras capitais. Foi realizado em Belo Horizonte, em Recife, São Paulo e Rio de Janeiro. Analisando aqui a de São Paulo. Boulos tem 23%, Marçal 22%, o Nunes tem 22% e empatam na liderança em São Paulo, como eu já iniciei o vídeo falando. Estão empatados tecnicamente. A diferença é que o Boulos e o Nunes, eles têm tempo de televisão. O Nunes, ele tem, se eu não me engano, 65% mais tempo de televisão do que os demais, enfim. Porque o Nunes, ele tem uma coligação muito forte de 12 partidos, né, que fizeram aí diversas alianças. Vale lembrar que o PL do Valdemar Costa Neto, que é o partido que hoje agremia a ala bolsonarista na política, que é o Partido Liberal, né? Esse partido, ele já tinha, havia o interesse da ala bolsonarista, da extrema-direita, da direita, de lançar o Ricardo Salles como prefeito de São Paulo. Como eles não conseguiram ali, pelos acordos partidários, fazer com que o Salles fosse um nome competitivo, o Salles não queria brigar, não queria ter problema, enfim, o presidente estava mais fechado com o Valdemar do que qualquer outra coisa. Eu acho que essa relação do presidente Bolsonaro e do Valdemar Costa Neto é uma relação controversa, até pelo passado do Valdemar, pelo envolvimento do mesmo no Mensalão e também pelas alianças do passado no PT. Depois ele ganhou essa roupagem de direita e agora é o expoente da direita aí como o cacique do maior partido do Brasil, que é o PL atualmente. Então, por conta dessas disputas partidárias, aí o Ricardo Salles não pôde ser candidato. O Nunes acabou ganhando esse apoio do PL, indicou o Bolsonaro, o Melo Araújo, né, que é o vice-prefeito na chapa do Ricardo Nunes, para dizer ali que é uma chapa
que tem ali o bolsonarismo presente. Enfim, e o Nunes, em virtude de todas essas alianças, desse poder político em volta dele, dessa organização, por já ser prefeito e por já ter a máquina pública, até surpreende que ele não esteja mais bem posicionado dentro das pesquisas e até pela força que vários nomes do bolsonarismo têm e que se aliaram aí a essa campanha, né? Como até mesmo o governador Tarcísio Gomes de Freitas. Então o Nunes ele tem 22%, ele está ali empatado com o Marçal. O prefeito da cidade que tem a máquina na mão, ele está empatado com o Marçal. O Nunes ele tem um grande desafio que é ser conhecido. Eu até reajo no horário eleitoral. Tem um vídeo aqui nas nossas playlists que fala sobre o horário eleitoral de São Paulo e eu faço essa reação, falo reagindo ao momento que ele está andando lá na periferia, falando assim, eu trabalho muito, por isso que eu apareço pouco. E aí eu relacionava isso a esse desconhecimento, né, eu no meu comentário relacionava a isso da campanha do Nunes, ao desconhecimento que o povo de São Paulo tem dele, né? Muita gente não sabe que ele era o vice do Covas, enfim, que a galera vota no prefeito da chapa. Nesse caso, o Nunes, ele tem os votos que são dele mesmo, nesse caso, né? A intenção é dele mesmo. No caso do Bruno Covas, que ele foi eleito vice-prefeito e se beneficiou pela infelicidade da morte do seu parceiro de chapa, o Bruno que levou aquela campanha do Foco, Força e Fé lá de 2020. Bom, aí vem o Boulos com a ala da esquerda, com o pessoal do PT e do pessoal coligados, e o Boulos tem 23%. O Boulos está na frente, mas está na frente com uma pequena vantagem, uma vantagem quase que irrisória comparado a como está acirrado o cenário. Troca de acusações, as baixarias, aquilo que a gente pode observar nos debates, enfim, as acusações contra o Boulos de uso de drogas, enfim, tudo quanto é coisa. Olha, o lamaçal do crime nessas 3 candidaturas aí que estão vencendo as intenções até o momento, porque baseado nas acusações que eles colocam uns contra os outros, ladrãozinho de creche, você rouba aposentado, dá golpe em aposentado, você é invasor de terra, você é um criminoso, você é um sem vergonha. Utilizados os adjetivos, as acusações que se fazem entre esses 3 bem mais colocados, a gente vê que o nível assim é baixíssimo, né? E aí tem, claro, os outros candidatos, tem a Tabata Amaral, da Atena. A Tabata cresceu assim pouco, muito pouco, também irrisório ao crescimento da Tabata, mas assim, o fato dela não ter desidratado, dela não ter perdido apoio, isso é muito importante. Isso mostra também grande parte da qualidade do discurso da deputada, quando ela traz muito das suas propostas ali, dos seus feitos como parlamentar, muito diferente do Boulos, que não tem muito a apresentar nesse quesito, porque dentro desse período que ele foi deputado, que ele é deputado nesse momento licenciado, ele não conseguiu aprovar muita coisa, exceto o relatório lá que livrou a cara do Janones no escândalo de peculato, né, de rachadinha, que foi denunciado no Conselho de Ética da Câmara, que o parceiro dele, do Janones, o Boulos, ali, parceiro de causa, porque foi lá e defendeu o amigo como o amigo de partido ali, de força política, né? Porque o Janones, ele é um cara que ajudou muito o Lula a ser eleito, fez com que a esquerda atingisse o público das redes sociais, das mídias digitais, que é um público que a direita nadava de braçada, a direita bolsonarista, e por isso o Janones, ele tem aí muito... eu acho que é rabo preso, mas dizem que ele tem muito prestígio por parte da esquerda em virtude disso. E nesse episódio aí do Conselho de Ética, do Janones e do Boulos, o Pablo Marçal estava lá na Câmara Federal e ele colocou até o broche de deputado, não podia, fez um escândalo, fez live, fez corte para rede social, fez tudo que o Marçal gosta de fazer. E denunciou que o Boulos estava ali patrocinando a rachadinha. Eu me lembro no momento dessa confusão aí, nas câmeras ligadas, aquele monte de câmera ligada lá no Conselho de Ética da Câmara, na sessão, e aquela confusão toda, o Boulos falou pro Marçal, eu vou te enfrentar nos debates, quero ver eu te enfrentar nos debates. E o Marçal falou, pode vir. E aí você vê que na hora que foi o vamos ver mesmo que aconteceu de fato, olha a postura. O Boulos até faltou em debate já para não enfrentar o Marçal, justificando a baixaria do debate. Ok, legítima, mas não foi justamente aquele gogó que ele botou ali na Câmara, gritando no dia que ele estava livrando a cara do Janones. Enfim. E aí tem o Pablo Marçal, né, que surpreende, porque o cara, mesmo com as diversas acusações que estão sendo levadas contra ele, não no horário eleitoral exatamente, né, ninguém está explorando no horário eleitoral. Nas redes sociais, sim, a Tabata fez
nossa, uma baita produção lá, mostrando, ficou parecendo aquelas séries de True Crime, mostrando lá o Pablo Marçal, as ligações dele com o PCC, o Valente lá, o cara do partido dele, enfim. O Pablo Marçal ele é do PRTB, do partido Levi Fidelix, o homem do Aerotrem. É um partido nanico, é um partido que não tem coligação, então ele não tem tempo de TV. Por isso que o Pablo Marçal não pode, de acordo com a mini-reforma eleitoral de alguns anos e a cláusula de barreira que restringe o acesso ao fundo eleitoral e ao fundo partidário de partidos que não tenham representatividade no Congresso, também não tenham votos nas últimas eleições, num percentual mínimo lá que justificasse um investimento público na sua campanha, por exemplo, na sua atividade partidária, o Pablo Marçal ele ficou ali só, como ele diz, só ele, o celular e um sonho, né? De ser o prefeito da cidade de São Paulo, porque ele não tem acesso ao fundo público, ele pode contar com doações privadas de pessoas, não de empresas, mas de pessoas de acordo com a legislação, e ele já tem conseguido bastante apoio aí. Ele teve as redes sociais suspensas, que é onde ele manifesta ali o seu maior capital político, onde os outros não têm a mesma força que ele teve por conta de uma ação aí movida pelo PSB, o Partido da Tabata Amaral, que figura em quarto lugar nessa disputa, né? Se você for elencar esses três como primeiro e segundo lugar, vamos dizer, ela é terceira, a Tabata. Enfim, mas a Tabata Amaral, ela também acabou não ajudando muito na própria campanha, na campanha do Marçal. Na verdade, ela ajudou na campanha do Marçal, porque ele se transformou no mártir, né? Ele quis colocar essa pecha, ela entregou ali a faca e o queijo na mão, a justiça, enfim, agiu sob essa provocação feita pela campanha da Tabata e suspendeu as redes do Marçal. E em 2 dias ele já tinha mais seguidores do que todos os candidatos que estavam disputando com ele, né? Não juntos, mas todos os candidatos, nenhum deles venceu o Marçal. E o Marçal caminha aí com essa visibilidade, com a habilidade de fazer cortes, com as entrevistas que ele explora, ele usa o meio da televisão, do rádio, onde dão visibilidade para ele fazer os cortes dele. Ele atinge um outro público, que é o público do sofá, não é o público do celular, é o público que ele não consegue atingir por ele não ter o tempo de TV e rádio, mas ele faz o conteúdo dele da internet quando eles dão as deixas dessas para ele. Lá, a entrevista do Roda Viva dessa última segunda-feira foi, assim, clássico, vai entrar para os anais da história do Brasil. Aí tem as rejeições do Datafolha, ó. 38% não votariam de jeito nenhum em Marçal e 37% em Boulos. A rejeição de Nunes é 21%. Dentro desse trio aí um dos três, ou claro, 2 de 3, né, desses vai para o segundo turno, para o finalmente. Então, a rejeição menor é a do prefeito, do Nunes, talvez pelo desconhecimento que se tem dele. Se eles continuarem, se o Boulos, que tem mais tempo de TV, investir. Boulos tem falado muito no programa dele sobre a saúde, né? Sobre ineficiências da prefeitura na saúde. E anunciando o programa dele do Poupa Tempo da saúde. Mas se falar sobre a questão que é sensível ao governo das creches, e se a campanha caminhar com o nível baixo e eles voltarem ao assunto que parece que deixaram de abordar, que é da acusação de agressão à mulher, que o Nunes, né, ele tem essa mácula no seu passado, porque um boletim de ocorrência foi registrado pela sua esposa, enfim, toda uma história que veio, ficou um tempo aí o Nunes meio que quis desmentir a história, mas é boletim da Polícia Civil, boletim de ocorrência, ele não pode descredibilizar uma instituição de Estado, aí já entra a Polícia Civil, governo do Estado, Tarcísio, enfim, foi uma confusão super desconfortável. O jornalista que trouxe isso daí levou umas pauladas na entrevista, ele ficou visivelmente desconfortável. O Pablo Marçal, quando ele se sentir ameaçado pelo Nunes, ele vai parar de chamar o Nunes de bananinha e vai usar um outro adjetivo contra o Nunes para representar certamente essa questão, porque não se tem dúvida de que uma pessoa do nível que o Pablo Marçal apresenta na sua qualidade política e no seu media training, na forma que ele se apresenta perante a mídia, a imprensa, os holofotes, que ele vai explorar esse episódio que envergonha aí o Ricardo Nunes. Assim como também a pesquisa do Datafolha traz que o Nunes e o Boulos eles bateriam o Marçal no segundo turno. O prefeito também venceria o pissolista e ainda mantém essa como a gente fica impressionado, né? Eu volto a dizer, o Nunes, como pode ele tá com 22%, né?
se for olhar ali os décimos, ele está em terceiro lugar na disputa da prefeitura, tendo 12 partidos, tendo a máquina, tendo o fundo partidário, tendo dinheiro, tendo um monte de coisa. Você vê até a propaganda dele é muito boa no ponto de vista da qualidade técnica, né? Não estou avaliando as propostas dele, mas as propostas que são feitas no horário político, mas a forma, você vê que ali tem dinheiro, né? Tem uma produção boa, bem feita por um estúdio bom, contratado, né? Com dinheiro público, obviamente. E que é legalizado porque é o fundo eleitoral, né? E aí a gente tem também o Marçal, que mantém a liderança entre os bolsonaristas, e o Boulos domina entre os petistas. No caso do Boulos dominar entre os petistas, é óbvio que ele é o candidato do PT na chapa ali, na coligação, tanto é que a Marta Suplicy é a vice dele. Marta Suplicy, que já foi prefeita de São Paulo, teve um mandato muito bem avaliado pelo povo da cidade de São Paulo, principalmente pelas periferias, quem eles têm falado bastante. O Nunes se diz cria da periferia, a Marta trabalhou na periferia, a Marta foi secretária de Relações Internacionais, Assuntos Internacionais da Prefeitura do Nunes até o começo do ano. Então o Marçal joga muito esse negócio aí contra a candidatura do Nunes, falando que, e do Boulos, falando que eles estão tudo junto, até porque a Marta, que é vice do Boulos, era secretária do Nunes, e aí usa também aquela história lá do almoço lá que eles fizeram para ir no debate, para não irem no debate da Veja, e assim como eles fizeram com o da Atena. Então esses são os headlines da pesquisa do Datafolha. Esses são os pontos assim os mais importantes mesmo, mostrando aí como é que está esse desenrolar da corrida à cadeira do edifício Martinelli, né, que é onde fica localizada a sede da Prefeitura de São Paulo, no centro de São Paulo, que fica ali no viaduto do Chá, nos pés do viaduto do Chá, em sentido Sé, né, aquela vista linda ali do centro antigo que eu amo, né? Então o prefeito que vai ter aquele espaço para poder contemplar do Vale do Engabaú, para fazer sua administração, é o cara aí que tá um dos três aí. Eu acho que dificilmente da Atena prospera, a Tabata Amaral, embora ela tenha uma qualidade, eu já falei em um vídeo que eu gostaria de ver um segundo turno entre Marina Helena e Tabata Amaral, representando esquerda e direita, duas mulheres de uma forma propositiva, mas não é isso que o eleitor paulistano está buscando. E aí a gente vai para uma estratificação dessa pesquisa, onde a gente vai olhar aqui, ó, entre os mais ricos, o Boulos registra 26% e o Marçal tem 25%. O Nunes tem 17% e a Tabata Amaral 14%. Você consegue ver aí que eles não têm uma grande preferência, né, no caso a Tabata Amaral, dos mais ricos, enfim. Você vê que os mais ricos são os que detêm poder de influência, até a própria doação de campanha. Muitos dos ricos vão fazer as suas doações, porque tem interesses, tem contratos, tem muita coisa envolvida. Então, por isso que olhar mas você fica avaliando por esse viés e não sei o que, fica potencializando ricos contra pobres. Não. Aqui a gente não tem o objetivo de fazer isso, mas a pesquisa ela é muito feliz quando ela faz isso. Ó, aqui, ó, a mensagem. Deixa eu tirar aqui, porque senão vai atrapalhar a gente. A pesquisa, quando ela traz essa demografia de ricos e pobres e as suas percepções de mundo, o seu apoio político, ele está trazendo isso, ele está querendo mostrar o quanto que o poder econômico pode ser determinante aí nos rumos dessa eleição, né? E aí a gente vê aqui, ampliando um pouquinho mais, ó, os outros candidatos, 9% dos ricos votariam em algum deles, branco nulo 7, indecisos 1. Então, a gente vê que entre os mais ricos, o Boulos registra 26%, o Marçal 25%, um quarto dos ricos vota no Marçal, o outro um quarto vota no Boulos. Tá? Até entre os ricos eles não estão, tá meio que concentrado aí nessas duas figuras. E aí agora a gente vê sobre os mais pobres. E é importante falar que
baseado na quantidade de salários mínimos, tá? Que é feita essa classificação dos ricos e dos pobres. É importante também dizer que todos os direitos dessa pesquisa, do conteúdo, eu dou crédito, né? É do portal aqui da Folha de São Paulo, que pertence aí à empresa Folha da Manhã. Tem, muitas vezes eu trago coisa aqui que veio do UOL. Sempre gosto de dar esse nome aí ao veículo, porque é o trabalho que já foi feito e aqui a gente está analisando. Vale a pena conferir lá no site da Folha, tá com destaque essa pesquisa, porque é a última que foi publicada. Agora a gente vai olhar a respeito dos mais pobres. Entre os com renda de até 2 salários mínimos, o Nunes tem 28% e o Boulos tem 19%. Aí o Nunes, ele aparece, né, encabeçando quase um terço. Aí ele tem uma larga relevância, né? Entre o 19% do Guilherme Boulos, 17% do Pablo Marçal, 12% do Datena, né? Ali ele tem quase 10 pontos percentuais de diferença, o Nunes, de vantagem entre os mais pobres. Pode ser que tenha influência dele ter zerado as creches, a fila das creches em São Paulo, outros programas que a prefeitura esteja fazendo aí com ênfase na periferia, enfim, a gente sabe muito pouco. O Nunes, como ele é muito atacado, e os escândalos que são creditados a ele na sua gestão, e o identitarismo com o bolsonarismo, são tantas coisas que acabam não sendo exploradas dentro da campanha dele que a gente acaba não compreendendo tanto o porquê que ele tem essa expressividade de votos aí entre os mais pobres, né? O Pablo Marçal é interessante dizer que ele tem, né, ele tá ali 17% entre os mais pobres e entre os mais ricos ele tem, opa, cadê o Marçal? Entre os mais ricos aí o Marçal tem 25%. Então é bem interessante essa 17% entre os mais pobres, 25% entre os mais ricos. É um cara que ele está conseguindo navegar aí entre os diferentes estratos sociais. Eu acho que muita coisa ainda a gente tem para acontecer nessa campanha eleitoral. A gente tem essa possibilidade da Tabata avançar um pouco mais, talvez indo nessa questão bélica de atacar a reputação do Pablo Marçal, o passado dele, né, que não envergonha, segundo palavras dele, as acusações, condenações que ocorreram com a justiça, assim como o Ricardo Nunes, por questões de corrupção envolvendo ali a sua gestão e os contratos de ônibus. Eu acho que o Datena não dá nem muito para comentar, porque o Datena não tem muito programa de governo, as entrevistas do Datena são ruins de proposta para a gente poder avaliar, não são propositivas, o Datena é um excelente jornalista, é um colega de profissão, o qual a gente respeita muito, mas que ele é acostumado a ler TP, acostumado com alguns chavões, que talvez como uma pessoa que está no serviço público não faça muito sentido. Ele é pouco pragmático, ele tem um senso muito limitado sobre qual que é a função do prefeito, ele estando naquela cadeira do Martinelli. Então, assim, nem tenho muito para comentar do Datena, nem gostaria muito de comentar do Datena, porque ele é um candidato que me parece muito, e para todas as pessoas transparece, que ele não queria estar ali. E que ele está, talvez porque ele deu a palavra para alguém, pelo relacionamento com a Aníbal, o pessoal ali do PSDB que acolheu ele já passou por diversos partidos, é um cara que não tem muita identidade ideológica, enfim, mas tá ali na campanha eleitoral. Uma pena a Tabata ela figurar tão mal, ela ter uma performance tão ruim, pela qualidade que ela tem de propostas, pelo passado que ela tem ali e presente, nesse caso licenciada como deputada, mas que o mandato dela ainda continua acontecendo, as pessoas continuam tendo ali o fomento de políticas públicas, principalmente voltadas à educação, aprovação do Fundeb, absorvente para meninas na rede pública, o Pé de Meia, que é o programa do governo federal que traz incentivo financeiro para as pessoas concluírem o ensino médio, combatendo dessa forma a evasão escolar. Então, não se sabe também se a Tabata vai prosperar tanto assim nessa candidatura. Ela, com o tempo de TV que ela tem, que não é tão grande, é muito pouco, comparado ao Nunes, nossa, aliás, todos eles têm pouco comparado ao Nunes, o Boulos tem mais ou menos, mas de tempo de TV, só quem tem competitividade é o Boulos.
com o Nunes. O restante não tem. E o Pablo Marçal com domínio das redes sociais, dos cortes, da lacração de rede social, que faz muito sucesso e que pode determinar, inclusive, os rumos da eleição. Bom, a gente em breve vai ter mais vídeo falando sobre as próximas pesquisas, à medida em que elas forem saindo, as coisas forem acontecendo na campanha também. Às vezes vai ter alguma denúncia, vai ter alguma coisa que a gente precisa explorar melhor aqui, né? Ou algum projeto que foi lançado, um plano de governo, espero que seja isso, uma proposta que as pessoas se identificaram e falaram, opa, vou apostar nesse candidato e a gente precisa explorar um pouco mais aqui, mas pelo visto não vai ser isso, né? Vão ser as polêmicas, a gente vai comentar as polêmicas, a gente vai comentar as acusações, as denúncias, infelizmente, porque esse é o tom bélico que já está claro que vai ser as eleições desse ano aqui em São Paulo, e eu quero convidar você a acompanhar pelo umaoutracritica.com, acompanhar as nossas reações nos debates eleitorais, já tem o da Gazeta, que foi o último exibido até o momento em que eu fiz esse vídeo, e da Gazeta do My News, vão ter outros debates, né? Vai ter o debate da Globo, que vai ser transmitido aí a 2 dias da eleição, onde o Pablo Marçal diz que ele vai mostrar lá as provas que o Boulos, embora não possa apresentar documentos, essas coisas, eu tenho certeza que o debate da Globo vai ser bem rigoroso para evitar esse tipo de lacração de corte, mas tudo pode acontecer nos debates eleitorais, enfim, principalmente falando da figura do Pablo Marçal. Mas o importante é dizer que nós vamos tentar fazer um ao vivo no dia do debate, para poder pegar, então, nesse momento aqui, os vídeos que eu estou soltando, é mais para conseguir buscar o público, para que as pessoas conheçam o nosso trabalho, conheçam a proposta do canal, entendam qual é a nossa, para que a gente comece a investir aí nessas reações ao vivo, tendo um público participante, podendo se desenvolver, inclusive, nos desenvolvermos como comunicadores, como difusores da notícia, como jornalistas, enfim. Então, agradeço você que chegou até aqui, por me ouvir, por acompanhar as minhas análises a respeito da corrida eleitoral e até a próxima, até o próximo vídeo.